queridos, sejam bem-vindos a mais um episódio SafeCast, nossa nova temporada, episódio de número 73. Hoje, tô recebendo um cara aqui que veio de longe pra gravar comigo. A gente já deveria ter gravado esse podcast há mais tempo, já tem um tempo que ele tá dentro do ecossistema. Ele que é especialista em licitações, vamos bater um papo sobre esse assunto aqui, mas mais do que isso, vamos falar sobre desenvolvimento pessoal, vamos falar sobre prospecção de clientes pela internet, vamos falar de empreendedorismo na advocacia. Seja muito bem-vindo, meu querido Kleber Odorizzi. Seja muito bem-vindo, irmão, tamo junto. Obrigado, Saf, obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui. Prazer é meu, irmão. E vamos bater um papo, vamos conversar um pouco, explicar tudo o que eu faço, o que eu deixei de fazer, os meus erros e acertos. Vamos lá, vamos lá. Tem muito pra contribuir com a gente, irmão. Cara, quero antes de tudo dizer que eu sou seu fã aqui. Vejo ali as ideias que você manda no grupo ali, super bem relacionado. Então, parabéns pelo que você vem construindo aí na sua advocacia, no seu empreendedorismo. Mas me conta uma coisa. Vamos fazer uma dinâmica aqui que é a seguinte. Eu quero saber quem é o Kleber hoje. E depois a gente vai puxar lá atrás pra descobrir como é que você chegou até aqui. Show! Então, além de ser marido da Gabriela e pai da Cecília, que mais? Quem é o Kleber? Cara, eu, assim, ó, não tenho uma história triste de vida, né? Eu sempre falo, eu tenho algo natural, né? De um jovem que estudou, um jovem que escolheu a faculdade, iniciou, trabalhou. Talvez, eu digo assim, o que me ajudou muito na construção foi, minha família é empresária, meu pai era empresário, minha mãe é empresária, então trabalhei desde os 12. Aham. E aí, essa pergunta, para te responder, eu fiz antes também. Eu falei, quem que eu sou exatamente? Porque é muito difícil, a gente vai acompanhando os outros, mas eu acabo entrevistando, mas quem eu sou? E por que eu estou aqui, por exemplo, escolhi direito, e depois eu vou falar no final por quê, e vocês vão achar engraçado até. E aí, né, trabalhando sempre comércio, atendendo as pessoas, antes de escolher a faculdade, também já tinha esse viés de empresário. Eu gravava CD, e eu tava lembrando, cara, eu fiquei 2 anos gravando CD pirata. No Nero. Cara, no Nero, eu tinha um computador, colocava CD, eu cheguei a ter 40, quase 50 mil músicas. Tava assistindo um podcast do Wendel Carvalho e ele fala que também trabalhava com alguma coisa de música e gravava e tal na época. E eu falei, meu Deus, eu fazia isso. E quando que eu parei? Quando eu ia começar a faculdade. Eu falei, pô, tava com 15 até os 17, eu falei, pô, não vou entrar na faculdade fazendo uma coisa que pode realmente... Até agora eu respondia diferente, depois vou responder de uma outra forma. E ali, quando eu gravava mais pra minha mãe. Então, tinha CD pra caramba, vendia e tal. E eu comecei a vender pra fora. Um comércio, ela pediu, você não consegue vir aqui? Pô, daqui a um pouco eu tava lá com a minha lista. Ó, tem esse. Aí fui vendendo assim pra mais. Jack Sparrow. Eu falei, caramba, cara. E aí, foi daí que eu comecei a me ligar que eu tenho... não só paixão pela advocacia, mas paixão pela venda e relacionamento. Exatamente. Né? Esse tete-a-tete, né? Essa relação interpessoal. Fiz a faculdade, comecei... Sua família tem alguma coisa a ver com licitação, não? Não. Eles não empreendem nesse ramo, nada disso? A minha mãe tem hoje um comércio que vende brinquedos, utilidades, tem uma loja muito grande, né? Tem uma loja bem feita, montada. Ele já tem 22 anos, né? E o meu pai tinha uma agropecuária, o sonho dele, uma agropecuária, meu pai faleceu, mas cultivou isso por pelo menos 18 anos. Você é filho único? Não, tenho mais 2 irmãos. Meu irmão é advogado e minha irmã é arquiteta. Sim. E foi responsável, inclusive, pela nossa montagem lá do escritório e tal. Sim. Já arquitetonicamente bonito. Sim, massa. E vou te falar, o escritório hoje, o que é um pouco, também veio um pouco da visão do que eu tive lá contigo lá em 2023. Quando eu entrei na T9, algumas coisas... Caramba, você é turma 9? Turma 9. Não, estamos na 17, já tem 8 turmas aí. Turma 9. Massa. E aí eu falei, cara... Ali foi assim um boom. Eu não sou muito de ficar, por exemplo, marotanando, mentoria e tal. Eu sou assim... pegar o que é importante e olhar, pô, isso aqui eu encaixo aqui dessa forma. Por quê? Porque eu sempre tinha uma visão que quem é mais inteligente na advocacia não era aquele que ganhava grana. E assim, isso pra bufo, você falava a mesma coisa, casou. Eu sempre defendi um negócio diferente. Eu sempre falava, quem ganha grana é quem tem raciocínio jurídico, rápido. Sim, quem resolve o problema. Aquele que tirava 10, não era o cara que se dava bem. Isso eu já tinha visto... assim, andando na advocacia. Aquele que era o mais inteligente, não se dava bem. Aquele mais fraco, que tinha um pouco de venda.
Cara, se dava melhor. O grande problema que eu vejo nisso é que os advogados querem ganhar mais dinheiro, querem prosperar. E como que eles fazem isso? Como que eles acreditam que vão conseguir fazer isso? Através de mais conhecimento técnico. Só que a grande verdade é o que você está falando. Não é o conhecimento técnico que enriquece um advogado. É entender o pulo do gato, é resolver o problema do cliente, é se tornar um empresário, um empreendedor. Então, aonde que foi a grande virada que você teve para falar assim, pô, vou fazer direito, mas eu vou trazer aqui um viés de empreendedorismo nessa parada? Foi desde o começo? Cara, eu abri um escritório na minha cidade, Nevô. Foi em 2013, eu abri um escritório, minha sede. E 3 meses depois eu fui convidado a ser procurador municipal. Eu tinha 23 anos, já fui procurador municipal, mantive o escritório e a proposta era, olha, você pode trabalhar na procuradoria e continuar no escritório. Então, eu comecei inicial ali, já comecei a ganhar 6 mil e comecei a fazer algumas jogadas ali. O que eu fiz? Eu poderia ter... Tá bom, vou começar a trabalhar, vem cliente aqui. Aí eu comprei uma droga numa franquia. Não vou falar o nome aqui. Uma franquia de quê que é a franquia? Da área tributária. E aí, beleza. Recuperação de crédito, né? Recuperação de crédito. Aí, aquele negócio caracu, né? É um negócio que tem gente que entra com a cara e outros... E aí eu comecei a visitar empresários e fazer algumas visitas, contabilidades. E aí uma contabilidade da minha cidade já fazia todo aquele trabalho e todos os clientes que eu visitei dela, 0 de crédito. E comecei a visitar outros, coloquei consultor, então assim, essa pegada de consultor de venda, só que o detalhe era o seguinte, eu não estava muito à frente da operação. Isso lá em 2013? Já 2014, 2015. Mas ainda não se falava de negócio na advocacia, né? Porque hoje em dia é muito mais difundido isso. E assim, o que é o detalhe? Eu já entendia que a grana que eu ganhava lá, eu precisava investir em outra coisa. Porque, por cargo de comissão, você sai a hora que for. Sim. Eu falei, é uma oportunidade de investir em um outro negócio e tanto. O erro que eu vejo é porque eu não estava, talvez, à frente do negócio, eu vendendo, talvez. Sim. Coloquei um consultor, ele foi fazer o curso de venda em São Paulo, eu também fiz curso de venda em São Paulo. E a gente foi fazendo o negócio, rodar, e eu falei, cara, mas todos os clientes que eu vendo, que a média era 60 mil de recuperação de crédito na época, tá batendo no máximo 15 e a maioria tá dando zerado. Eu falei, cara, não tá batendo, porque eu tenho que pagar, eu não me lembro se era 50% ou 40% da operação para eles, pagar o imposto deles. Negócio caracu. Pagar fundo de marca, pagar o ROI, pagar o programa. Eu falei, cara, eu tinha que fazer 4 vendas, a média de 60 mil para empatar o negócio. Não tava dando, média de 15, eu tinha que vender 12. É um negócio difícil pra caramba. E eu era limitado na minha franquia a atender só o simples. Eu falei, cara, não vai dar certo. Aí você saiu fora. Aí 2 anos e meio depois, saí fora e eu falei, aí fui estudar um pouquinho mais sobre coffee e tal. Eu falei, bicho, eles erraram comigo aqui, porque eles me passaram algo que realmente não se concretizou. Entrei com ação e tal, caralho, 4. Eu sou um cara ansioso pra caralho. Não perco prazo de jeito nenhum. Não perco prazo de jeito nenhum. Posso não ter agenda, mas passou o dia... Putz, eu tenho prazo. Putz, eu tenho prazo. Sim. A única vez na minha vida que eu perdi um prazo, que é o único processo que eu tinha no Rio Grande do Sul, foi o meu. Seu próprio processo, ainda bem, Por isso né? que eu falo, santo de casa não faz milagre. Exatamente. E essa é uma regra assim, que eu tenho levado para a vida. E era um momento, inclusive, que eu estava, acho que no SAF Experience, em 2023, o processo demorou pra caramba. Meu pai estava doente, eu estava em mudança de escritório e não me liguei que o processo estava correndo lá. Quando eu vi, era prazo recursal, o juiz deu uma sentença porca lá. Falei, tá, tudo bem. Então vamos pagar essa sucumbência. Deixa pra lá e dane-se. Vamos pagar essa sucumbência e dane-se. Então, foi ali que eu falei, não, realmente o meu negócio é ser empresário. Mas antes disso, o que eu era quando era criança? Eu tive um problema de lábio leporino, então eu era fanho. Eu era fanho, então até os meus 13 anos eu fiz fonoaudiólogo. Assim, hoje, olhando para trás, é um negócio difícil, porque eu ia palestrar ou apresentar o trabalho, tinha aqueles que riam, e o diacho, que os professores na época, eu odiava teatro. E o professor me colocava para fazer teatro. Odiava. Professor, não coloca o cara para fazer teatro se não gosta. E aí eu era fã e daí me colocava. E aquilo foi me traumatizando. Não sei
Quando foi a virada, talvez na faculdade, depois eu fui estudando, fui aprendendo, apresentando e vendo que, na verdade, todas as pessoas têm vergonha. Exatamente. Então, assim, eu tinha um problema. Aos 13 eu comecei a melhorar, fiz cirurgia na faringe, fiz um monte de cirurgia. E aí fui melhorando até os 13 e realmente achei uma fonoaudióloga que deu certo. Aprendi a falar como eu deveria e fui treinando. E aí eu percebi que também eu já não tinha esse problema de falar ao público. Mas me atrapalhou por muito tempo e eu não gostava de falar isso. Então, acho que é a primeira vez que eu falo que eu era, de fato, Tímido. Fanho, tímido e... Eu não era tímido, mas eu sentia assim, um nervoso de fazer algumas coisas que iam me colocar em risco. Só que eu entendi que também eu estava numa profissão que eu ia ter que enfrentar isso. Enfrentar. Mas enfim, essa foi uma dificuldade assim na minha vida que eu passei até os 13 e acho o comércio, a vida de empreendedor Público. me ajudou, sabe? Porque lidar com o público. Eu via que isso não era barreira, nunca foi barreira, vamos dizer, a dificuldade para ninguém. Barreira é desculpa, né? Desculpa todo mundo tem, então você escolhe, ou apresenta desculpa ou você arrisca. Sim. E eu optei por arriscar. Sim. E aonde que entrou a licitação, cara? Que é o core business hoje. Hoje, quando a gente fala de você lá no grupo, todo mundo sabe que você é o cara da licitação. Então, quero saber o seguinte, como que caiu esse nicho, né? Porque para mim, por exemplo, concurso público caiu na minha vida e na minha própria realidade. Eu queria fazer concurso para PRF, aquela história toda que todo mundo aí já sabe, e acabei advogando nessa área e criei meu escritório em cima disso. Aonde que entrou a licitação? De onde que veio isso para você abrir um escritório focado em licitação? A ideia de licitação veio porque eu era procurador municipal, né? Então eu via isso diariamente. Então eu fiquei praticamente 8 anos lidando. Eu era procurador único de um município. Parece pouco, mas cara, quando eu entrei, eu tinha mais de 1.000 e poucos processos, tocando sozinho. Eu não tinha estagiário, pô. Sim. Eu acordava às 6, terminava meia-noite e aí fui trabalhando muito na área. E nisso tinha a empresa e rodando. Eu sempre fiquei doido para fazer as coisas. E quando veio a alteração da nova lei, a 2021, o processo ele migrou para o eletrônico. E eu falei, agora eu tenho um negócio. Porque antes a licitação eu fazia no escritório, atendendo algumas empresas, olha, vai fazer aqui, mas era muito local. Eu não conseguia expandir. Sim. Por quê? Porque a licitação era presencial. Eu me deslocar para fazer presencial era muito ruim. São aqueles 3 pontos que todo negócio jurídico precisa ter. A transformação, a entrega e a demanda. Você não tinha entrega ali, porque como é que você entrega um serviço jurídico que é, cara, muito diligência física, muito documento presencial, aquela coisa toda? Então isso prejudica, de fato, um negócio, né, da advocacia. Mas aí mudou, começou a poder ser digital e aí você falou, pô, opa, agora tem uma oportunidade aqui. Aí assim, eu fui procurador municipal. Eu trabalhei na procuradoria por quase 8 anos, fui advogado de 3 prefeitos. O último prefeito, assim, eu queria ter saído antes, eu acabei saindo em 2021 apenas. Queria ter saído antes, mas aí o relacionamento com o antigo prefeito acabou não me permitindo, porque acabei ficando, sabe, amarrado. Sim. Eu já era para ter saído porque te amarra, eu era servidor público, então... Sim. A galera fica olhando se você trabalha, se não trabalha. Então eu tinha meu escritório, daí eu tava mais na procuradoria, daqui a pouco eu tava no escritório, meu escritório era do lado da prefeitura, então eu conseguia ter esse trânsito. Hoje a galera que tá, né, tá nesses cargos não consegue, mas eu tinha essa possibilidade, aproveitei o quanto deu. E aí assumi um novo prefeito, que eu tinha feito as defesas eleitorais também, por coincidência o destino também atuei em 3 eleições. O direito administrativo pega tudo. E aí eu falei, não. Eu falei, prefeito, tô saindo, vou abrir a empresa. Quando eu falei em julho de 2021 que ia sair, já estava a ideia toda transformada, abrir a empresa que se chama Priorize Licitações. E aí se você me pergunta, por que empresa e por que você não tocou, então, a ideia do escritório em si? Porque a primeira lógica toca o escritório. Só que eu já tinha uma ideia formatada. Você veja que eu vim uma ideia de franquia. É uma empresa focada em consultoria? Em consultoria, mas eu tenho um pouco diferente. Eu estruturei a ideia pensando, eu passei por franquia, eu já tinha passado por treinamento. Você quer franquear depois? Mas assim, eu tenho algumas ideias, eu não sei se o modelo seria franquia, a minha estrutura, a ideia é deixar muito maior do que ela é. Eu entendi que eu preciso, deixar bem montado, o projeto é em 5 anos, então ele está migrando do jeito que eu quero. Ou seja, eu tenho focado, só que nesse meio tempo eu tenho desenvolvido produto
próprio, programas próprios. Hoje eu utilizo o programa próprio. Uhum. Então eu consigo controlar desde o fluxo de oportunidade para o cliente. O cliente hoje consegue acessar e escolher, essa eu quero, essa eu não quero, pelo meu programa. Uhum. Ele consegue ver tudo que acontece, um fluxo Kanban dentro do meu sistema, desde o começo até o final. E aí, até o final, ele também vai saber o que ele ganhou, o que perdeu e quantas oportunidades foram enviadas, quantas ele participou, quantas ele perdeu e o resultado disso. Por Entendi. quê? Porque eu preciso entregar para o cliente, olha, você participou, por exemplo, tem um cliente lá, 141 oportunidades, foram enviadas 800. Ele ganhou 17. 17. Quanto que isso representa para ele? 12%. Quanto que foi o faturamento dele? 4 milhões. Uhum. 4 milhões em 10 meses é pouco? Para um cara que talvez não chegava a fazer isso. Sim. Entendeu? Sim. O que eu quero dizer é o seguinte, você mais perde do que ganha na licitação. Você não vai ganhar todos. Sim. O teu índice é 12%. Eu tenho, por exemplo, uma empresa que eu represento a nível do estado, tratores. Não vou falar o nome aqui até para não comprometer. A gente participou 10 meses com eles. Ganhou um trator. 380 mil. E eles estavam chateados, 10 meses e tal, e não encaixava oportunidade. Aí, no 11º mês, surge uma licitação, 100 e poucos milhões. Uhum. Ganhamos o quanto? 32 milhões. Sim. Para a empresa. 100 tratores. Eu falo, coloca a minha placa de vendedor do mês, porque Sim. eu te trouxe 32 milhões. Sim. Ali é mais ou menos a ideia do marketing. Se você não tiver constância e não ficar esperando a oportunidade, você não sabe que vai ter o dia 365. Vamos dar vamos voltar pra galera que não sabe do que a gente tá falando aqui. Vamos lá. Você resolveu abrir, em vez de um escritório, numa natureza jurídica de sociedade de advogados, abrir uma empresa especializada em entregar tudo que o empresário precisa para poder licitar. Exatamente. Então você entrega desde, às vezes, o cara que nem sabe que pode licitar. E aí, gente, talvez você que esteja ouvindo aqui, deixa eu te contar uma coisa. Às vezes, quando você pensa em licitação, você pensa em grande empresa. Não, é para todo mundo. Para tudo, absolutamente tudo. O setor público, ele precisa de tudo. Precisa de papel higiênico a grandes máquinas. Tudo. Então, é para todo mundo isso. Um mercado enorme, talvez você não conheça. Por que, primeira pergunta, por que empresa e não escritório de advocacia? Eu tinha uma restrição, eu queria ser um pouquinho mais agressivo no marketing. Uhum. Então para sair da... O primeiro ponto, eu conseguia ser mais agressivo. Uhum. E 2, eu conseguia ter uma estrutura que me permitisse dividir a questão de faturamento. Uhum. A ideia também um pouco era tributária. Sim. E o terceiro ponto era estruturar, de fato, um negócio, para poder marca, replicar. Para poder replicar. Show. Então eu tinha que ter esses pontos, né? Uhum. Eu não podia ter amarra nenhuma. Sim. Eu consegui construir exatamente isso. Não que eu não tenha hoje clientes focados na advocacia de negócio para licitação. Tenho. Sim. Fatura algumas coisas na Odorize e fatura algumas coisas na Priorize. Mas você veja que são negócios distintos. Eu consigo... O nome ficou bom, Priorize. Top. De Odorize para priorizar o cara na licitação. E daí, claro, a gente agora tem projeto de registro. Isso registro. foi genial. De onde saiu esse nome? Assim, eu também não sou muito criativo. Aí eu contratei uma empresa para focar, e aí ela fez o brand, fez toda a ideia, me deu vários nomes, e aí surgiu esse nome. Eu falei, ficou massa. É isso. Então, o primeiro insight pra galera que tá assistindo isso aqui, deixa eu te falar, às vezes, pro seu modelo de negócio, faz sentido você ter uma sociedade limitada e não um escritório de advocacia, né? Ou talvez os dois, ou talvez só o escritório de advocacia. Pra mim, por exemplo, não fazia sentido naquele momento ter uma empresa, a casa do concurseiro, a Bíblia. Não, eu queria ter um escritório de advocacia. Mas pro Kleber já fez sentido. Por quê? Porque ele oferece outros serviços além da advocacia. Né? E aí, obviamente, consultoria, etc., você tem um leque muito maior de oportunidades de marketing e de replicar um negócio. Ou seja, de lá na frente vender o negócio, de lá na frente eventualmente ter filiais ou eventualmente franquear seu negócio. Então a empresa, a sociedade empresária, ela te possibilita isso, é um hack legal. Mas aí, beleza. Então, você já tinha ali, você viu ali a possibilidade, através da procuradoria, de atuar com licitações, viu essa demanda, viu esse mercado. Naquele momento, 2021, quando tudo começou a ficar mais digitalizado, você viu que tinha potencial para fazer isso em larga escala. E aí, como é que foi o primeiro 6 meses assim, do negócio, cara? Como é que você fez para ficar de pé? A gente sabe que a cada 10 escritórios de advocacia, 9 quebram nos primeiros 5 anos. A cada 10 empresas, 8 quebram nos primeiros 5 anos. Como que você fez para se manter de pé até hoje?
É uma história engraçada, eu sempre falo, eu fui muito burro em algumas coisas. E acho que todo empreendedor no começo Normal. acaba errando bastante. O que eu fiz? Abri a empresa, deixei focado, peguei brand, contratei vídeos ali, deixar bonitinho, Investiu. Coloquei 3 funcionários, já de primeira, nem tinha cliente. Uhum. Aí eu fui atrás dos clientes. Porra, nos primeiros 6 meses, comecei. O primeiro insight que eu tive, né? Eu coloquei 3 funcionários, não precisava, eu não tinha essa demanda para suprir 3 funcionários. Um deles se mantém até hoje, que foi treinado, então o funcionário, vamos dizer, number one, vamos dizer, da nossa empresa. Braço direito ali. E se mantém até hoje, ele é advogado da empresa também. Mas, cliente, como é que eu fazia? Comecei a rodar algumas coisas na internet. Isso lá em 2021. Lá em 2021. Cara, eu não tinha comercial. Eu atendia tudo. Então, coloquei no Meta, rodava algumas coisas, né? O Meta vem muita gente desqualificado. Eu falei, tá, vou deixar rodando isso aqui e vou começar a fazer conversa. Vou começar a visitar empresários. Pô, tô numa cidade em que todo mundo me conhece. E aí eu tive a certeza, santo de casa não faz milagre. E é o primeiro insight que eu dou, geralmente, para quem é... Eu já dei mentorias individuais, até porque eu tô, né, nesse passo também de expansão. E na mentoria eu falo, cara, não visite os empresários locais. Faça marketing, deixe ele vir. Por quê? O empresário local, não vai te valorizar. Santo de casa não faz milagre. Vai te pagar pouco. Não vai ver valor no teu serviço. E aí, para licitação, não que seja um produto muito difícil de vender, como é o tributário que todo mundo tem medo. O gatilho do dinheiro, né, é forte. O detalhe é que tem muito mimimi. Ele vai achar que vai ganhar já na primeira. E não vai. Eu tenho dados. Ele não vai ganhar na primeira. Talvez ele vai ganhar na 12ª. Esse é o percentual. O jogo é esse. E aí, assim, mas tem muita concorrência. Vem gente de fora. Bicho, na licitação, vem gente de todo que é lugar. Na iniciativa privada, você tem essa concorrência idêntica. Só que você não sabe para quem perdeu. Exatamente. Você perde todos os dias, só que você não sabe para quem perdeu. Essa é genial. O público, talvez, eu não sei, é o sentimento de você, putz, eu perdi para esse cara aqui de fora. Talvez porque você sabe que você perdeu para ele. Talvez esse é o sentimento do empresário. Porque é muita choradeira, sabe? E aí eu falei, não, peraí, não vou mais fazer isso, não vai rodar de visita em visita. Comecei a fazer um pouquinho diferente, comecei a fazer alguns vídeos na internet, comecei a rodar campanha e vi que o Google era o melhor caminho. Sacada genial. Então assim, mas eu vou te falar, essa sacada, talvez eu tenha que te agradecer lá em 2023. Tamo junto, meu irmão. Porque tinha algumas coisas que eu entendi que são vários tipos de negócios e alguns negócios têm que caminhar para um certo caminho. Um vai ser Meta, o outro vai ser X, enfim. E aí eu comecei a testar Google e Google de fato funciona. É o que mais me traz retorno hoje. Massa. Google é quase o meu negócio. Exato, literalmente. Agora me fala uma coisa. Como é que o Kleber de hoje, que passou por uma transformação digital, advogado, prospecta clientes pela internet, o que esse Kleber gostaria que o Kleber lá atrás, procurador do município, que estava ali fazendo uma advocacia tradicional, mesmo acreditando no empreendedorismo, o que esse Kleber de hoje gostaria que aquele cara soubesse? Por que eu tô te falando isso? Porque tem muita gente que nos assiste aqui. Talvez você que está aqui ouvindo isso, você seja um advogado arcaico. E talvez essa sua advocacia arcaica até tenha criado seus filhos, tenha te dado algum patrimônio. Mas uma coisa é fato. Nos tempos de hoje, nos tempos modernos, aquela advocacia antiquada não é a melhor opção para você ter lucro e ter liberdade. Então hoje, prospectando clientes pela internet, o que o Kleber diz para aquele Kleber lá de trás que talvez nem acreditasse que isso fosse possível? Eu tenho uma data bem específica. 2019. Você veja só, advoguei, ganhei experiência, escritório, abri empresa, quebrei, perdi, sei lá, mais de 100 mil, paguei sucumbência. Eu tô voltando para trás disso? De jeito nenhum. A experiência de ter empresa, de ter efetivamente... Assim, eu não digo quebrado, eu deveria ter recuperado esse dinheiro na justiça. A justiça que me sacaneou, mas enfim. A vida é essa, irmão. Tem coisa que a gente paga para aprender, cara. Você sabe melhor do que... né? Eu passei por várias coisas nos últimos meses, que eu tive um rombo ali de uns 3 milhões de reais. Tava conversando isso ontem, lá no grupo, na Cal. Uns 3 milhões de reais. Cara, pô, assim... você entende que tudo você compra aprendizado? Eu compartilho muito esse pensamento. Investir numa agência de marketing deu errado. Investir numa mentoria deu errado. Investir numa contratação e deu errado.
A partir do momento que você decide ser um advogado empresário, você tem que entender que durante a sua jornada, alguns pontos você vai investir errado. Não se ganha todo dia. Tem dia que você vai perder. E a grande sacada é entender que no dia que você perdeu, na verdade você ganhou aprendizado. Talvez perdeu dinheiro, mas ganhou aprendizado. Quando você entende isso, a máquina começa a girar, as coisas começam a acontecer. Então, cara, assim, perdeu o dinheiro lá atrás com a franquia? Perdeu, mas serviu de aprendizado. Até para você poder fazer o seu negócio de uma forma diferente. E por que 2019? 2019 foi quando eu comecei a gravar alguns vídeos sobre ações para servidores públicos. Olha que massa, eu comecei em 2019 também para concurso público. Só que, olha a diferença, ó, o SAF hoje tem avião, tem tudo, tem uma estrutura, é o cara. Olha o poder da decisão tua para mim. Você parou. 2019 eu era o que ainda? Procurador. Servidor. 2019 eu queria ter saído, não saí. 2019 eu tinha comprado o primeiro curso online, feito algo parecido, tinha uma metodologia, eu comecei a gravar os vídeos. Lembra de quem que era o curso? Cara, era um tal de, não sei se era Bezerra, era um cara do Rio Grande do Sul. Ah, sei. Não, se for Bezerra eu sei quem é, mas ele é do Rio. Mas enfim. Era 2019, eu tinha estruturado como eu ia fazer os vídeos, o marketing, tinha estudado algumas coisas. 2019 era para ter saído da procuradoria. E aí eu não queria rodar nenhuma campanha, por quê? Porque daqui a um pouco um vídeo meu falando de servidor público ia estar rodando. E você está defendendo do outro lado, né? Hoje eu tenho hoje eu tenho várias ações contra, inclusive, a prefeitura, mas assim... Mas você não está lá mais. Não tô mais. Não tem, eu digo assim, eu não tenho quarentena, né? Então não existe. Óbvio que eu não ia fazer algo que eu tivesse um conflito. Sim, óbvio. Mas, cara, escuta, eu já recebi muito procurador aqui do município, aqui nesse podcast. Recebi outro dia o Rafael, recebi vários procuradores aqui. Todos, através da procuradoria, enxergam puta mercado, saem e vão fazer um mercado. E é do game isso. É totalmente do game. Né? Inclusive, eu acho que é super inteligente esse ponto de vista. Você tava lá dentro, você viu uma oportunidade, você foi pro mercado fazer. Mas em 2019 você não teve coragem, você parou. Não tinha. Aí eu descobri, eu revisitando, tem todos os conteúdos, em 2022... como eu abri a empresa, eu estava em desenvolvimento, eu falei, vou fazer um curso de licitação. Eu gravei um curso. Aí fiz um mini lançamento e tal, vendi, validei o produto, mas eu falei, cara, não gostei muito do estilo, porque eu estou iniciando no mercado, aquela questão... Por que você vende hoje? Porque o teu negócio dá certo e realmente gera uma transformação nas pessoas. Tem isso, é nítido. Tem quantos ali que ganham grana, já faturam milhões. E o ambiente que você proporciona não é simplesmente, só parceria vai... Não, o ambiente é um ambiente que se tornou diferente. A gente está num ambiente que te dá algumas tendências de mercado. A gente vai falar daqui um pouco sobre isso. E lá em 2022, eu olho eu tinha 20 e poucos vídeos gravados. Eu falei, meu chapéu, eu tinha tudo na mão e não fiz. E não fez. Ou seja, eu não larguei a mimosa. Talvez era isso que eu me arrependo. Não de ter perdido dinheiro, sabe, o negócio, foi não ter feito o que deveria ter feito em 2019. Sim. Tava lá os vídeos, essa era a tendência. Eu já tinha percebido o que era. Sabe quando me perguntam, Saf, o que um advogado precisa para prosperar na profissão? Sabe o que eu respondo? Primeira coisa, timing. Tem que saber aproveitar o timing. Muito do que eu sou hoje, como advogado, como mentor, foi porque eu soube aproveitar o timing. Então você imagina, cara. Eu comecei em 2019 a produzir conteúdo como advogado. Aquilo ali era quase um crime, porque o advogado não podia postar nada na internet, era quase um crime, mas eu enfrentei. Tomei pedrada, tomei representação, gente me perseguiu, fiz o caramba 4, porque eu era o monstro saindo da caverna. E tomei pedrada, e fui em frente. Veio 2020, veio a pandemia, opa, parece que o louco não é tão louco assim. Parece que temos um gênio aqui. E aí as pessoas começaram a me perguntar, pô, Saf, o que você fez, cara? Que você tá na internet, tá prospectando cliente pela internet, a pandemia veio, você já tava posicionado, então seu escritório explodiu na pandemia, enfim, começou seus cursos, suas mentorias. Timing. Por isso que eu digo, e aí, gente, timing não é só ter comprado Bitcoin lá atrás, quando não valia nenhuma pizza. Timing não é você, eu queria ter começado o marketing jurídico em 2019. Timing é saber que se você não começar hoje, você vai arrepender daqui a pouco de não ter começado. Talvez você tenha uma visão hoje, mas não tem coragem de começar, não tem coragem de largar o serviço público. Talvez hoje você não tem estômago para comprar o risco
Porque você vai ter que comprar risco, né, Kleber? O cara tem que dormir devendo. Quando você é empresário, você tem que aceitar que você vai dormir devendo todo santo dia. E entenda uma coisa, o jogo do empresário é lidar com números. Eu falo isso com o Patrick. Eu falo, Patrick, se todo mundo resolver sacar o dinheiro hoje no mundo, não tem dinheiro pra todo mundo. Então o jogo do empresário é jogar com número. Você faz uma dívida aqui, acreditando que lá na frente você vai ter como pagar a dívida e embolsar um lucro. Esse é o jogo do empresário. Então, timing, cara. Talvez naquele momento você não teve o timing, mas eu acredito muito que Deus faz as coisas certas. É porque não tinha que ter sido. Talvez realmente, se fosse realmente um momento, talvez se eu tivesse saído, poderia ter desenvolvido outra coisa. Então, eu saí no momento em que a lei virou, então eu falei, pô, aproveitei um outro time. Exato. Né? Talvez eu teria focado naquela época em servidor público. Exato. E não seria o jogo, e assim, virou a nova lei de licitação eletrônica. Exato. É aqui. E aí, de fato, eu aproveitei o time. Exato. Porque 2021 era o time da licitação e comecei a desenvolver todos esses produtos. A licitação hoje eu vejo que é um mercado gigantesco. Para quem é advogado, para quem quer trabalhar como consultor, não quer ter OAB, cara, dá para trabalhar. Por que eu falo que é um mercado gigantesco? Porque eu não tenho um padrão de honorários. Uhum. Primeiro de tudo, não tenho. Eu tenho um cliente X a um cliente Y. Eu até coloquei no grupo ali do grupo da Black, eu perdi 1.600.000 em janeiro de oportunidade. Um cliente faturou uma licitação de 42 milhões, a gente conseguiu aumentar a licitação dele para 47 milhões. Tinha uma barreira que eu entendia que era intransponível, que não iria dar certo, porque ele não tinha balanço patrimonial, era uma empresa que estava em ascensão, mas precisava de balanço patrimonial de 2 anos. Consegui passar a barreira, o órgão aceitou, eu consegui comprovar que estava em ascensão. A maioria não ia aceitar. Não tem, tchau. Uhum. Aí consegui ultrapassar uma outra barreira de selo que ele precisava, beleza, ultrapassei. Só que aí chegou na questão de comprovar se realmente ele já tinha capacidade, a gente conseguiria comprovar, porque ele tinha uma produção específica que precisava. E aí, depois ele foi tentar com o parceiro dele lá, que era para conseguir, não conseguiu. Depois ele veio 2 dias depois e falou, eu não tinha respondido lá porque não ia dar certo. Uhum. Mas detalhe, ele não ganhou agora, ele poderia ter ganho, o órgão queria, porque não parava de ligar pra gente. A minha comissão era 3,5%, ou seja, ele ia pagar em 1 ano, né, ia faturar. Ou seja, eu tinha uma oportunidade, ela veio. Sim. Talvez essa é a maior comissão da empresa até o momento. Mas você vê que se você não fica participando, você não vai ganhar a oportunidade. Ano que vem, ele vai ter os 2 balanços patrimoniais e ele vai ter essa produção. E ele vai ganhar essa mesma licitação. Eu falei para ele, se apareceu agora, ano que vem aparece de novo. Você vai pegar. Cara, depois de 4 anos mentorando advogados, uma coisa que me deixa puto é o cara falar, eu tentei e não consegui. Tentou quanto? Tentou fazer um vídeo, tentou fazer uma campanha, tentou contratar 2 pessoas, tentou um produto jurídico, porque quando o cara vira pra mim e fala assim, Saf, eu tentei de tudo e não deu certo, eu sei que esse cara não tentou. Porque tem uma coisa que é certa no empreendedorismo, cara. Se você tem persistência, se você tem constância, o resultado vai chegar. E pode ser que o resultado não venha na hora que você quer, mas ele vai vir. Então eu sou muito dessa filosofia. Talvez não veio agora, mas você já preparou, já passou 1, 2, 3 barreiras. Na próxima, você já sabe como é que passa essas barreiras muito mais fáceis. Você vai acessando níveis e cada vez o resultado chega mais perto. Quanto que eu perdi inicial de novembro da operação 2021 até mais ou menos julho? 60 mil. Perdi. Eu ganhei no ralo de tráfego. Não rodou, fazendo errado. Sim. Por quê? Eu tava fazendo errado porque eu também não tava posicionado. Eu entendo do assunto, eu tenho que estar posicionado, brand. E assim, a marca precisa estar posicionada, eu preciso estar posicionado. Exatamente. E aí, por que eu também tenho podcast hoje? Por que eu, na época, também pensei num curso para posicionar melhor? É o Priorize Talks. O Priorize Talks é uma conversa. O Pablo Marçal depois... E o Priorize Cast também. O Pablo Marçal depois roubou a ideia, mas... Enfim, eu fiz o Marçal Talks. E aí, o Priorize Talks é uma conversa com empresários, em que eu chamo ele, só que é um programa para cozinha. Uhum. Então, assim, a gente toma um vinho e cozinha alguma coisa. Eu gravei 2 episódios. O primeiro eu fiz ao vivo, ficou 3 horas lá. Vamos fazer um depois? Vamos fazer. Eu também adoro cozinhar, ué. E aí eu falei, porque você traz uma conversa distraída e você faz um prato de comida e toma e sai umas conversas diferentes.
E aí o Periodicast são todos reforço de marca, não é viralizar, é reforço de marca. A pessoa pro cara que já te conhece, vai lá, vê e fala, opa. Por quê? Porque eu tô no desenho, eu só tô melhorando. Os meus primeiros vídeos foram uma merda, o meu primeiro podcast eu gravava com uma webcam. Agora eu tenho um estúdio melhor, tenho câmeras profissionais, ainda faltam os detalhes que eu tô ajustando, ou seja, eu comecei ruim e fui melhorando. Só que assim, é aquela coisa que o Lana fala, cara, começa, caramba. Do jeito que dá. Do jeito que dá, pega um telefone e grava. E as pessoas não estão nem aí, a gente acha. E assim, eu vivi isso muito lá na minha infância. As pessoas, eu achava muita coisa. E às vezes nem era. Sim. Entende? E depois eu entendi que não é. E a gente vai ficando mais velho e vai entendendo que não é. Que deveria ter começado. Então, isso que eu acho legal do ambiente. Porque tá todo mundo lá gravando e tá todo mundo se ajudando. E, cara, é isso. Muito advogado, hoje em dia, advogado fica falando muito de tráfego pago, tráfego orgânico e isso. Mas você acabou de levantar uma bola aqui de um tráfego que muito advogado não conhece, que é o tráfego de reafirmação. O que é isso? É você investir em determinados conteúdos, e aí pode ser podcast, pode ser vídeo, pode ser live, enfim, mas produzir um conteúdo para quem já te conhece. Porque a gente fica sempre querendo trazer novas pessoas para nos conhecer, novos clientes, novos leads. Mas e quem já tá na sua base, quem já teve algum certo envolvimento com você, e esse cara não tá pronto para comprar? É muito mais fácil converter esse cara do que trazer alguém que nem te conheça. Então, por isso que é muito importante para o advogado investir em tráfego de reafirmação. O que o seu cliente encontra quando ele pesquisa sobre você? Quais são suas avaliações no Google? Quais são os vídeos que você tem no seu perfil? Quando ele vai ver, você tem um podcast, e aí, que tipo de assunto você fala nesse podcast? Qual que é a frequência com que você produz esse tipo de conteúdo? Então, é muito mais importante do que o advogado ficar procurando a nova tendência, ele fazer o básico bem feito, fazer um tráfego de reafirmação. Eu bato muito nisso com a questão de avaliações do Google. Pô, cara, se hoje qualquer cliente meu for procurar Saf Lima no Google, ele vai se deparar com 2.100 avaliações. E 2.100 avaliações de pessoas falando bem do meu escritório. Isso vai fazer com que ele reafirme a autoridade que eu tenho. É a mesma lógica do seu podcast. Então, parabéns, cara, por essa iniciativa. E aí eu tenho um outro podcast, que é o Nosso Jurídico, aí eu trago advogados porque o advogado, eu fecho muita parceria com ele, do meu negócio, porque é pouco advogado que faz. Licitação. Tá, e o cara que advoga para empresa? O cara que tá ouvindo a gente aqui, tem muita gente que escuta aqui que advoga para pequenas e médias empresas. Como que esse cara pode plugar com você para poder oferecer uma solução para o cliente dele? Inclusive, essa semana passada, eu fechei uma parceria com um advogado da Fraternidade. Ele fazia tributação e o cara queria realmente expandir o negócio dele para colocar faturamento. Ele me chamou, linkou contigo. E aí ele entra no programa de consultoria, de participação, a gente faz a transição, vamos dizer, o kick-off da empresa, coloca o planejamento para dar start. E o advogado ganha junto com você? Ganha junto. Aí ele participa do projeto, ele entra dentro do grupo, participa do projeto, participa das reuniões, porque ele se torna o cliente junto. Sim. Então ele fica acompanhando. E nisso, ele reafirma o posicionamento dele. Por exemplo, eu precisava de uma certidão. Ô, doutor Vitor, consegue lá arrumar a certidão para nós? Você entende? Sim. O cliente que está ali dentro vê a autoridade do cara também, vê o valor do outro advogado. Né? Não é só o Kleber que está fazendo. E aí então não perde o cliente lá, você mantém um relacionamento saudável. E aí o nosso jurídico é para justamente eu trazer o advogado também para entrevista de podcast, para ele saber que eu faço licitação, não sou concorrente dele e ele pode ganhar grana comigo. Parceiro. E 2, um médico. Por quê? Porque eu também quero esse cliente dentro da minha base. Né? Um cliente, porque eu tenho uma estrutura muito bem montada lá. Eu tenho quase 200 metros quadrados, fiz uma parte arquitetônica legal, teto preto, sabe? Uma estrutura muito boa. Às vezes eu brinco que eu tô de boia no deserto, porque às vezes uma estrutura toda naquela onde eu tô talvez não faria sentido, no interior. Talvez se eu tivesse numa capital, talvez mais presença. De boia no deserto é boa. Se não tem água lá, você tá com a boia. Essa é boa, hein, Márcio? De boia no deserto. E aí eu acabo... Mas assim, eu consigo trazer esses clientes diferentes trazendo esse podcast. Sim. Aí eu trago, faço. Eu continuo muito no offline e eu priorizo muito no online. Muito no online. Então, só online. Tanto é que, se eu falar minha operação, 99% dos meus clientes são de fora. Eu tenho um cliente na minha cidade, e talvez 3 em Santa Catarina, resto, BH, Minas Gerais é o meu maior polo de clientes. Estando em Santa Catarina. Olha que coisa incrível. E São Paulo. Sim, olha que coisa incrível. A maioria dos clientes deles são de Minas Gerais
e o escritório físico dele está em Santa Catarina. Isso mostra mais uma vez que não existe fronteira para advocacia. Então, se você é advogado e você está atuando só na sua região, só ali na sua cidade, no seu estado, está limitado regionalmente, está fazendo errado. Porque tem muito advogado que está atuando a nível nacional, não só o meu escritório, mas do Kleber e vários outros que estão atuando a nível nacional. Não tem como você concorrer com esses advogados. Por isso, um recado para você. Se você ainda advoga regionalmente, você precisa urgentemente mudar isso. O que eu te recomendo que faça? Primeiro, assiste todos os podcasts que tem aqui nesse canal, disponíveis, são mais de 70 episódios disponíveis para você. E segundo, procura participar de algum dos nossos treinamentos, ou gratuitos, ou treinamentos pagos, para você ter acesso a esse tipo de informação. Ô Kleber, eu queria levantar uma pauta contigo aqui, cara, antes da gente entrar em assuntos mais pessoais. Parceria na advocacia, meu irmão. Porque atuando com licitações, a gente acabou de falar sobre isso, abre-se um leque de parceiros para você. Como que você vê hoje, dentro do nosso ecossistema principalmente, essa questão da relação advogado-advogado? Por que eu te pergunto isso? Porque muito se fala um advogado é um querendo derrubar o outro, todo mundo se acha concorrente. Como que você vê, principalmente dentro do nosso ambiente, mas muito focado no seu mercado, o potencial do advogado ganhar junto, cara? Você veja só, quando eu brinco, eu tenho mais amigos advogados hoje do que eu tinha há 10 anos atrás. Sim. Porque o relacionamento que a gente tem ali na fraternidade, eu acho que esse é o grande boom. Não que eu faço foco em parceria. Não, só que hoje eu tenho orgulho de dizer que se eu quiser vender qualquer detalhe, qualquer coisa específica, eu consigo, sabe? Você tem alguém para entregar que vai fazer assim, contigo. Se não der para ganhar junto, mas ali todo mundo já tem a mentalidade, cara, vamos ganhar junto. Quando você não tá num ambiente assim, às vezes você indica e você da tua cidade, você vai perguntar, o que você vai me dar? Sim. Você entende? É implícito ali dentro é implícito, é um jogo de negócio, eu indico, a pessoa vai atender, ele vira autoridade porque eu indiquei, quando ele me indica, eu viro autoridade porque ele indicou. Exatamente. Eu consigo, elevar o meu preço. Então, assim, eu trabalho muito com a questão de você ter um posicionamento melhor para você levar o ticket e você entrega mais. E aí, consequentemente, o teu parceiro... E aí você tem que entregar também um serviço... Eu sempre falo, a responsabilidade é maior. Exato. Porque você tem um cliente e você tem o teu parceiro. Você, se pisar na bola, se pisa com 2 pessoas. Exatamente. E aí você ferra teu parceiro. Você entende? Aí você se queima geral. Sim, exatamente. Então, assim, se eu não conseguir atender bem e fazer um serviço bom, eu não vou pegar parceria. Sim. E obviamente que o parceiro que tá lá dentro também não vai pegar. Exatamente. Por isso, porque funciona. Exatamente. E aí eu vejo, como você controla muito, já tirou muita gente do grupo porque não se alinha com... Exato. Cara, isso te dá uma confiança porque você sabe que lá dentro, se o cara não se alinhou, você sabe, ele vai sair. Cara, eu costumo dizer, Jesus Cristo tinha 12, um traiu. Né? Ali, ao longo de 3.000 pessoas que já passaram pela fraternidade, são mais de 20 mil alunos, 3.000 passaram pela fraternidade. Teve 5 vezes que eu tive que tirar alguém, mas a garantia é que eu tiro. Porque se alguém ali dentro ferir uma parceria, fizer uma sacanagem, eu tiro e coloco o compliance para ajudar quem foi ferido. Já fiz isso algumas vezes e faria novamente. Só que o que eu quero dizer é o seguinte, cara... E aí se transforma em rede de negócio. Exatamente. Ficou, né? Porque se torna um ambiente seguro. Eu acho que esse é o principal ponto. Grandes objeções que os advogados têm. Eu vou fazer parceria, mas vai roubar meu cliente, vai roubar meu nicho, vai começar a fazer o que eu faço. Não, porque quando você entende que bons parceiros na advocacia podem multiplicar a sua performance, multiplicar a sua prospecção, multiplicar a sua entrega, multiplicar a sua prateleira de produtos, cara, você começa a ganhar junto. E aí, inevitavelmente, você faz grandes amizades lá e, enfim, vai se relacionando e vai gerando oportunidade. E detalhe, né, o grupo, se eu falar, olha, é o seguinte, eu quero implementar um direito bancário, tem um mentor ali, você consegue implementar o direito bancário. Se não tiver um mentor, tiver alguma área específica, o colega te ajuda. Sim. Mas eu vou perder parceiro. Não, ele vai te ajudar a implementar o negócio. Exato. Entende? Então, se você quiser fazer qualquer coisa lá dentro, alguém vai te ajudar a fazer aquele negócio lá dentro. Exatamente. Por isso que eu falo tanto e é tão importante o poder do ambiente, cara. Se você começa a andar com várias pessoas que todo dia vão no McDonald's, o que vai acontecer? Naturalmente você vai engordar. Se você começa a andar com pessoas que cuidam da atividade da saúde, fazer atividade física, da alimentação, naturalmente você vai também melhorar seu corpo, vai melhorar sua saúde. Se você começa a andar com 5 pessoas que traem a esposa toda semana,
naturalmente você vai ser o sexto. Se você começa a andar com 5 milionários, naturalmente você vai caminhar para esse mesmo caminho. Então eu sou da seguinte premissa. Uma maré que levanta um barco, ela não levanta só um, ela levanta todos. Por isso que você tem que procurar sempre estar se relacionando com pessoas que estão mais longe do que você já chegou, que estão caminhando, porque aí, meu amigo, você vai ver as coisas começarem a dar certo. Todo mundo fala a ideia da mesa, né? Se você for mais inteligente, sai. E agora eu vou fazer mais ou menos como aquele médico que é atleta lá, o Paulo Musi. Vou oferecer uma proposta de opinião diferente. Ele é todo simpático, né? Vou te oferecer uma proposta de entendimento. A gente vai vendo isso no decorrer da nossa vida, né? Quando a gente está no ensino fundamental, muda para o médio, você, talvez aqueles colegas do fundamental, você já deixa de conversar naturalmente, pula para o médio. Terminou o médio, você foi para a faculdade, a tendência é que você não se relacione mais com o médio. E é natural, porque você vai mudando um pouco de assunto. Principalmente se você perceber que aquele do médio talvez não fez uma faculdade. O papo vai ficando diferente. Exato. E eu digo assim, a ideia de você sempre, por exemplo, vai se capacitando, vai estando em outros ambientes, a ideia é que você vai gostando de outros assuntos. E assim, não é que você vai deixar, mas isso acontece natural. Exatamente. Eu digo nem você é o mais inteligente, sai da mesa. Não, a tendência é que se você investir em você e tiver em ambientes, isso é natural e você vai pulando. E é normal da vida. Você vai entendendo que você quer outros objetivos e aí você vai entendendo que aquela conversa que antes fazia sentido não faz mais. E aí você vai mudando. Não que você vai deixar. São pessoas que você vai ter uma estima, um carinho, mas muda naturalmente. Exato. Então, é automático. Mudou a pedra do xadrez, você vai ter que dar a próxima jogada. E você só vai para frente. Entende? É por isso que eu costumo dizer que eu não fiquei rico e abandonei as pessoas. Eu abandonei algumas pessoas e enriqueci. E aí tá uma grande diferença. Porque muitas vezes as pessoas colocam na cabeça assim, mas eu não posso largar quem estava comigo lá no começo, eu não posso abandonar quem estava comigo lá no começo. Você vai mandar o elevador. Se aquela pessoa quiser subir, que bom. Mas se ela não quiser subir, não é você que tem que ir lá embaixo buscar. E isso tá muito ligado ao ambiente, cara. Por isso que algumas vezes você vai precisar romper com quem já foi seu melhor amigo. Por isso que algumas vezes você vai precisar diminuir o volume da influência do que tua mãe tá te falando, do que teu pai tá te falando. E muitas vezes eles querem seu bem, mas é o seu bem na visão deles, que não é a mesma visão da sua, né? Muitas vezes o seu amigo que você toma cerveja, que vai ser padrinho do teu filho, que vai frequentar sua casa num sábado à noite, não é o cara que você vai chamar pra fazer uma sociedade. Eu ouso dizer que na maioria das vezes é assim, deveria ser assim. Então por isso que a gente deve sempre se cercar de quem são as nossas referências. Quem são as nossas referências? Então você não precisa virar amanhã pro seu amigo que ganha 5, 10, 20 mil reais e falar, olha, agora eu não quero andar mais com você porque eu quero comprar um avião igual ao do SAF. Não! Mas naturalmente, conforme você for acessando outros níveis, for se relacionando com outras pessoas, o assunto é diferente. Então você imagina, se hoje eu chego pros meus amigos de faculdade, falo, pô, cara, aqui a gente tá falando a naturalidade. A gente conversou antes aqui de entrar no ar sobre avião, sobre helicóptero. Natural, porque você tem vários clientes que tem isso, não é uma coisa distante de você. Mas se eu chego pra um cara que formou comigo, talvez, que trabalha no escritório, ou que passou num concurso da promotoria, ou no concurso da magistratura, enfim, e falo, pô, cara, e tal, avião, assim, assado, você virou arrogante, você virou snob. E porque, de novo, a frequência é diferente. Você já tá, enfim, num outro tipo de jogo e eu ouso dizer que está nesse outro tipo de jogo porque resolveu se relacionar com pessoas diferentes. Cara, eu conto essa história sempre. 2020, eu paguei 35 mil reais para fazer parte de um grupo de WhatsApp. Hoje é muito normal isso, na época não era tanto. E 35 para mim também era outra coisa do que é hoje. Paguei 35 mil reais para participar de um grupo de WhatsApp. Lá eu fiz grandes amigos. Então, pô, o Impera eu conheci lá dentro. Gabriel Avelar eu conheci lá dentro. Rafaela Freire, a psicóloga, eu conheci lá dentro. São pessoas que eu conheci através de um ambiente que eu paguei. E até hoje eu faço isso, cara. Eu participo de um masterminds que eu pago. São 3 masterminds que eu participo, mais de 200 mil que eu pago para participar. Por quê? Porque eu tô comprando um ambiente. Então é muito importante, se você quer ter bons parceiros, se você quer evoluir, se você quer prosperar financeiramente, que você escolha o tipo de ambiente que você tá, frequentando. Mas olha que interessante, você falou a gente tá na fraternidade. Eu comprei outros ambientes e vou te falar, paguei bem menos e não entrei em nenhuma live, não fui em nenhuma reunião, não fui em nenhum evento. E o que
deu certo é porque, olha, talvez realmente é aquela questão do preço, é você selecionar realmente quem está num propósito igual Exato. e quer a mesma coisa. Exato. E por isso que faz tanto sentido. E por isso que, você veja, Pro, Black, MSL. Eu fui Mais de 100 entrando, mil fácil. você entende? Então, eu só não entrei, vou te falar, não entrei no FVP porque eu não tinha entrado no online, aí eu tava em Mas você vai entrar agora no evento, fica tranquilo. E aí eu Calma, você vai pro evento agora? Vou. Então prepara o cartão já, claro. E aí, Forte ó, impacto emocional. Eu digo assim, a sorte é que já em março tá encerrado a parte do Já cartão, entra o FPV. já entra outra. É. Não, mas brincadeiras à parte, cara, o que eu busco ali dentro do nosso ecossistema é, de fato, trazer empresários que estão no seu pé de igualdade. Por exemplo, quando eu faço lançamento de mentoria, aqui na maior franqueza contigo. Óbvio, todo mundo sabe que é meu negócio isso, que eu ganho muito mais com isso do que com advocacia, eu não escondo isso de ninguém. Mas quando eu faço lançamento de mentoria, a minha equipe vira e fala assim, Saf, vamos fazer o boleto parcelado? Dá pra gente aumentar 70% aqui, mas eu vou trazer pessoas que talvez não tenham dinheiro para pagar a segunda parcela e vou colocar na mesma mesa que você, que é um cara que tá faturando altos 6 dígitos. Entende que o ambiente perde o nível por causa disso? Por isso que naturalmente foi se criando a Pro, depois a Black, depois o MSL. Porque você precisa estar no nível de pessoas que conseguem jogar o seu jogo. O cara tem que ter um cliente top para te apresentar. É que não é só a venda do curso, não é só a venda do curso, né? Exato. Se você tivesse um produto específico, é venda de um é um curso. login, entra lá e a senha. Entra lá e tá Sim. aqui o curso gravado, algo nesse sentido. É. Eu te falo, acaba sendo muito mais. Eu fiz muito bons amigos dentro do grupo. E Sim. assim, acaba ficando meio. Se hoje eu saísse, o que eu vou fazer? Sim. Eu perdi todo o contato com todo mundo e eu saio de uma estrutura que, de fato, realmente. Sim. Sabe como que eu lembro, onde que eu lembro de você? No último evento, no dia do credenciamento. Você tava lá fora sentando, e aí tava até tomando uma cerveja, eu acho, com os caras, e tinha uns 2, 3 caras, eu lembro de você ali. Essa é a essência do grupo. Porra, a gente tava lá pra passar 3 dias em São Paulo, falando de negócios, recebendo palestrantes de peso, que a gente tenta condensar sempre, mas mais do que isso. Você tava lá estreitando o laço. Porque você tava naquele dia tomando cerveja com o cara, mas amanhã você tá fechando um contrato com ele. E depois de amanhã vocês estão tomando um vinho com as esposas, e depois de amanhã os filhos estão brincando. Pô, você vê, meu filho fica correndo lá, brincando lá. Então, é esse tipo de ambiente que eu tento criar aqui. Obviamente, isso é um negócio, não escondo de ninguém. É um negócio como todos nós temos. Mas a essência é fazer com que advogados ali dentro encontrem um ambiente para prosperar. Ali eu acho que o que a gente deixa de maior mensagem é todo mundo pode ganhar sozinho, né, cara? Pô, eu posso trazer meu cliente para você que tá comigo há muito tempo e você oferecer uma puta solução pro cara e eu vou ganhar e o cliente vai ganhar e todo mundo ficou feliz. Então acho que é mais ou menos por aí. Exatamente. Eu fico muito satisfeito de estar e de melhorar. Eu já participei de outros, como te disse, não funcionou, entendeu? Então, esse funciona pra mim. Me fala uma coisa, o que você deixa de mensagem? Você é um cara que, pô, já contou sua história, se superou, mas mais do que isso, o cara que era procurador, que o primeiro contato mais forte com a advocacia foi através de um serviço público, pro cara que hoje é empresário. Como que você se desenvolveu para isso acontecer na sua vida? Então, para você poder estar aqui, porra, hoje é quarta-feira, 1h10 você tá aqui, seu negócio tá rodando. Tá rodando, estão participando da licitação. Exato. Você tá do outro lado do país, seu negócio tá rodando, inclusive com clientes daqui. Como que você se desenvolveu? O que esse cara precisa que tá ouvindo a gente aqui e que talvez tá no ponto que você tava lá em 2019, 2020, 2021? O que esse cara precisa fazer? Veja só, primeiro ele vai ter que ter coragem. Todo mundo tem que ter uma ambição, né? Tem gente que tem ambição, tem gente que não vai ter ambição, né? Ou tem gente que vai querer passar a vida inteira escrevendo e vai ter gente que vai querer ter um negócio. Mas eu digo, para evolução, para melhorar, nada melhor do que você se capacitar e estar inserido de outras coisas. Por exemplo, a parte comercial, fiz um curso com o Eduardo. O Eduardo foi lá para Itaiópolis e eu falei, não, Eduardo, eu quero sozinho. Entendeu? Porque eu precisava entender o negócio. Porque eu tenho um negócio. Só que cada vez que eu vou implementar coisas novas, eu arrumo um outro probleminha que eu preciso ajustar. Sim. Então, precisa estar se capacitando. E assim, eu não digo fazer pós. Eu acho que assim, já foi. A gente está num ambiente agora de evolução da IA. Uhum. Né? A IA vai vir... a gente ela é uma ameba ainda. Do jeito que ela virá. Sim. Dizem que os próximos 2 anos vão ser decisivos. Muita gente vai perder o emprego. E assim, o empreendedor vai perder? Não. O ambiente que a gente está inserido hoje, a gente está dentro da tendência? Tá.
Porque a gente vai corrigir aquilo que não vai dar certo. Sim. Porque se a gente ficar parado no escritório, pensar, eu vou ser só empregado, bicho, você corre o risco de perder, porque a IA é justamente para te tirar, caramba. Exatamente. Agora, se você não pensar no modelo de negócio, que vá para frente, e eu te falo, ainda eu tenho que corrigir porque eu não... Eu preciso fazer com que ele seja mais... Meu negócio não é escalável, é escalonável. Eu preciso escalonar ele mais para a hora que chegar realmente a IA, eu esteja muito preparado e consiga atender o meu cliente já com a IA, a minha, inclusive está em desenvolvimento. Então, por exemplo, você me pergunta, Kleber, você está tirando grana da Priorize? Cara, eu tenho um faturamento já com ela. Dela não tiro grana. Ela está em investimento toda hora. Invisto bastante. Programa próprio. A IA agora está sendo também um valor que a gente está investindo. Ela vai ficar pronto. A integralização com o sistema, com outras ferramentas, é um custo. Exatamente. Sei disso muito bem. Então, assim, são ferramentas. Eu estou 3 anos. Ah, mas você não deveria... Meu projeto são 5 anos. E está bem definido. 5 anos eu preciso começar a rentabilizar porque o negócio vai se transformar em outra coisa. Você entende? Sim. Agora, se você não movimentar, você vai ficar para trás. A IA vai te tirar o emprego. Se você gosta de só peticionar, só fazer no escritório, olha, dê algo a mais. Dê algo a mais, porque não vai dar certo. Saúde, por exemplo. Vamos falar a galera que investe em saúde. Qual é o grande gargalo hoje, talvez, na saúde? Muito cliente, 2, vem muito desqualificado, tem uma demanda gigantesca, o mercado, né? A Alexandre Darbarp está num canal, agora dificultou com algumas decisões do STF, dificultou, então o advogado tem que estar mais antenado para ele reinventando, para ele sair. Mas uma dica que eu dou, por exemplo, para a saúde: concierge, cria um concierge, sei lá, coloca um técnico de enfermagem ou uma enfermeira, atenda o teu cliente, marque a consulta para o teu cliente. Exatamente. Faça tudo, porque é um setor de diligência que precisa. Sim. Mas você já pensou você fazer tudo isso para o teu cliente? Você veja só, você não está... Diferenciação. Você não está entregando um serviço jurídico. Por serviço jurídico, você vai ter base e alguém vai peticionar e vai estar fácil. Exato. Diferenciação. A IA... Porque o serviço jurídico vira commodity. Todo mundo tem. Qual que é o pulo do gato? O que você entrega mais de diferente pro cara? Tem uma história que a engenharia, quando surgiu a calculadora e tal, muito engenheiro ia perder emprego, porque nem ia precisar calcular. A IA virou uma ferramenta do advogado. E assim, se vira uma ferramenta do advogado, aquele que só é uma ferramenta, deixou de ser ferramenta. Exatamente. Porque a ferramenta não cobra 13º, não cobra FGTS, não entra na justiça, Entende? não dorme, não descansa, né? Não faz nada disso. Se for para dar uma dica hoje, tenta se inserir realmente nos ambientes. Tenta estar antenado num ambiente que todo mundo está falando a mesma linguagem. Sim. Porque todo mundo está com medo, de perder alguma coisa. E está todo mundo procurando caminhos. E ali são caminhos. Você vai ter outros caminhos. Então, realmente é muito importante pensando nisso. E a IA tá aí. Quem não tá... E tem gente que não tá usando ainda. Exato. Tem gente que não tá usando, não se deu conta que vai perder o seu emprego. E gente moderna. Porque essa que é uma coisa que é legal. Cara, você imagina que loucura. Outro dia me perguntaram, sabe, você acha que o advogado precisa estar no TikTok? E aí, por um momento, eu pensei em falar que não. Mas aí eu me vi sendo aquele tiozinho que lá em 2019 falava que o advogado não precisava estar no Instagram. E o advogado que não está no Instagram hoje está fora do mercado. Então, talvez se você não se antenar para TikTok, para IA, para várias modernidades que estão chegando, ainda que você seja um cara moderno, você já tá ficando para trás. Então, isso é legal o advogado ter em mente, meu amigo. Nada é. Então, eu não sou moderno. Eu estou moderno. Nada é, tudo está. Anota isso aí. Então, se hoje você tá moderno porque tá no Instagram, amanhã você pode não estar porque não tá antenado na inteligência artificial. Olha que interessante. O TikTok. O meu perfil de cliente é empresário. E aí você imagina, o TikTok não vai estar o empresário lá. Olha a mensagem que eu recebi hoje. Pelo TikTok. Olha aqui. Cliente fechado. Opa, te chamo lá. Top. Eu nem tenho vídeo. Olha, pessoal, eu tenho alguns vídeos no TikTok. Boa tarde, TikTok. acontecendo na cidade de licitação de transporte. Aí. Tipo, eu tenho alguns vídeos no TikTok. A entrega é muito boa, eu digo cara. Assim, deles acho que viralizou, tá lá com, sei lá, 80 mil seguidores. Sim. E volta e meia tá vindo gente no TikTok. Isso demonstra, isso demonstra que tem que produzir conteúdo em todas as áreas. Sim. Agora a gente vai colocar
no Meta novamente. Por quê? Porque tem agora um comercial mais estruturado e vai aguentar um pouco mais do gargalo de gente que não é interessante. Sim. Porque talvez... E eu preciso depois ter a métrica. De 20 que vem, talvez um eu feche. Essa é a métrica. Se eu fechar um, tá ok? Tá ok. Agora, se você atender, você que tá no escritório atender, não, daí você tá lascado. Porque aí você só vai ficar... Você não é telefonista, caramba. Exatamente. Não que você no começo não vai fazer. Mas, sabe... Você precisa delegar. É o que eu digo, cara. O ideal é você se colocar na cadeira que ninguém mais pode assumir. Então, você me perguntam, Safo, devo delegar o comercial, devo delegar o cliente, devo delegar o financeiro, devo delegar o operacional. Você deve delegar tudo. Você tem que ficar na cadeira que ninguém mais pode ficar, que é a cadeira do gestor, a cadeira da tomada de decisão. E o grande problema é que quando você está muito envolvido na operação, você não tem tempo para sentar nessa cadeira. Então, o que mais quebra escritório de advocacia são advogados, donos dos negócios que estão envolvidos na operação. Porque o cara corre atrás do próprio rabo. Talvez você que está ouvindo aqui, você vai se identificar com isso. É você quem faz absolutamente tudo no seu escritório. É você quem prospecta o cliente. É você quem confere se tem cafezinho. É você quem converte o documento em PDF. É você quem faz o peticionamento. É você quem liga para o juiz. É você quem faz a audiência, o recurso, enfim. Não tem como prosperar fazendo absolutamente tudo. Você precisa entender aonde que as suas soft e as suas hard skills vão estar mais bem canalizadas. Pô, é no atendimento? Pô, é eventualmente numa audiência, num recurso? Ou será que é só na gestão, só na estratégia? Que não é só, né? Ou será que eu sou um excelente técnico e eu preciso de ter um sócio talvez mais comercial para assumir ali à frente as vendas, etc. Por isso que advogado que quer prosperar precisa entender de negócio. É essa a grande mensagem que a gente pode deixar. E aí, meu irmão, olha só o que eu anotei então. Pra galera que quer seguir o mesmo caminho do Kleber de sucesso. Coragem, primeiro ponto. Não tem como o cara não conseguir enfrentar os problemas do empreendedorismo. Às vezes o cara para na primeira, Kleber, que é conseguir um fiador pra sala, cara. Mal sabe ele que aquela ali é o primeiro desafio, né, que ele vai ter. Segundo, inteligência artificial. Está muito ligado à modernização. O cara se antenar ao que está vindo de modernidade. Terceiro, modelo de negócio. Porque não adianta você ter um puta marketing, não adianta você ser um cara puta corajoso, ter capital para investir, tá antenado na modernização, se o seu modelo de negócio é ruim. Então não adianta você querer estar de boia no deserto, né? Quarto ponto, diferenciação. O que você entrega de diferente no mundo tão competitivo, tão concorrido? Cara, Saf Araújo aqui, por exemplo, quando era Saf Araújo, agora Saf Lima, qual que era o nosso grande diferencial ao longo de 4 anos de sucesso de Saf Araújo? Suporte. Porque os advogados que atendiam o concurseiro não davam suporte, ficavam quase uma santidade que não queria falar com o advogado. Então a Saf Araújo veio, quebrou o mercado como diferenciação no suporte. Tem que entregar alguma coisa diferente para o seu cliente. E por fim, a ambiência. O cara está inserido em ambientes propícios para que ele cresça. O que mais que você pode deixar uma mensagem final agora para o cara que quer trilhar um caminho de empreendedorismo na advocacia, mas que porventura tem medo, tem receio, enfim. O que esse cara precisa fazer a partir de hoje para poder ter resultados, experimentar resultados, sentar em mesas certas, ter altos clientes, contratos de altos valores? O que esse cara precisa fazer? Olha, acho que a fé acreditar em si mesmo. Acho que se você tem uma ideia, se você tem um objetivo, se você acredita, se você sente que aquilo vai dar certo, cara, vai dar certo. Entendeu? Vai dar certo. Mas não, vai dar certo. Você sabe que vai. Então, viu? Então vai acontecer. Se você consegue ver, você consegue realizar. Eu acho que fé, se você não tiver, vai naquela, né? Dê o primeiro passo, Deus vai dar o chão e tem que ter, senão o negócio não vai acontecer. Fé, isso. Teve a ideia, faz acontecer. O máximo que vai dar... Cara, não tem o máximo que não vai dar. Não coloque nem o mais. Né? Faz. Exatamente. Vai dar certo. E tem uma pergunta que é tradicional aqui nesse podcast pra gente encerrar, que é o seguinte. Como que o Kleber quer estar daqui 2 anos, 24 meses, cara? Tô até diminuindo essa janela, que era 5. Mas como as coisas acontecem tão rápido pra gente, em 24 meses, o que seria um cenário ideal para você? Quais são os planos pro seu negócio nos próximos 2 anos? Vamos lá. Então, eu já entro na meta dos 5 anos da empresa, então... espero que o projeto ou de franquia esteja... Assim, talvez não vai ser franquia, vai ser um modelo de gestão, assim, a minha ideia é uma gestão gigantesca de operação de licitação com vários parceiros de negócio e aí uma estruturação um pouquinho mais pensada no cliente. Uhum. Eu quero fazer uma operação concentrada, por quê? Porque eu quero dar a parte realmente de atenção ao cliente, pensar que seguinte, o futuro é da IA, então o futuro é de atendimento ao cliente, então eu quero uma operação gigantesca. Quero estar
tranquilo em relação a isso, né? Ter mais tempo, né? Vamos dizer assim, mais tempo de qualidade com a família. Não vou dizer não trabalhar, eu acho isso... Não existe isso Não pro existe, empresário, eu né, acho cara? assim, ó. Mas os negócios eu quero que esteja rodando e que a minha família, né? Que Deus permita, sempre tenha saúde. Barco na água. Barco. Isso sim, ó. Barco na água. Esse é um desejo pessoal, barco na água, né? Pelo menos, ou em Balneário, ou em Floripa, pescando. Num sábado eu quero estar olhando o meu relógio e estar pegando o meu peixinho, fazendo do lado do mar lá. Bem tranquilo. Só não pode... Foi você que mandou um peixe uma vez? Você achou que eu não ia lembrar dessa, né? Você me convidava pra comer um peixe daquele ali, você vai arrumar problema comigo. Não, você veja só, aquilo é um peixe raiz. Agora eu tenho uma fritadeira elétrica, agora fica perfeito. Tá. Mas eu gosto do raiz também, cara. É legal. O bom é a prosa, as companhias e o tempo de qualidade ali. Eu fiz um peixe maior, um pacu, e aí como é uma panela de ferro, ele encosta no chão, né? E aí talvez uma parte queimou. Deu uma tostadinha. Mas muito o Guedes bom. também tira o pé. Porra, você vai ter lá em São Paulo. Pô, você não quer japa, cara? Você gosta de peixe? Adoro o peixe, mas você gosta do peixe queimado, né? O cru não. Eu gosto bastante do cru, mas eu falei, mas eu já vou comer bastante, então... Muito massa, meu irmão. Cara, que prazer trocar essa ideia contigo aqui. Passou rapidaço, nem vi. Tem 1h20 que nós estamos falando aqui. Ô, louco. Voou. Quero te agradecer, irmão, por ter vindo aqui, a disponibilidade. Mais do que isso, te agradecer pelo tanto que você contribui no grupo lá com a galera. Enfim, eu que acho que é um ambiente de mão dupla aqui. Não é só de lá pra cá e nem de cá pra lá. Acho que a gente vai crescendo junto assim. Então, tô ansioso pra te ver lá no SAF Experience daqui 20 dias. Eu daqui a Vamos 24 aproveitar? meses no meu barco. Então... Aí você me convida pra estar lá contigo. Tamo junto, meu irmão. Obrigado pela presença, viu? Como é que as pessoas te encontram na rede social? Seu Instagram? @Kleber Odorize. Kleber Odorize, tá aqui na descrição também. Priorize Licitações. Aí, se quiser digitar lá no YouTube, vai ter o podcast, PriorizeCast, Priorize. Advogados que querem aprender licitação podem te procurar? Pode, com certeza. E vai Tem um programa de mentoria para advogado? Tem um programa de mentoria, eu vou te falar, não tô focado tanto nisso, e aí, porque realmente mentoria toma muito tempo. Toma. Eu vejo a dedicação, até conversei, queria fazer a parte de mentoria com vocês, mas eu não quero, primeiro, decepcionar, e 2, eu preciso entregar o que vocês entregam. Sim. Então, se não conseguir entregar hoje o que vocês fazem... Nós vamos caminhar para isso, com certeza. Vamos caminhar para isso. Mas, de toda forma, meu irmão, tamo junto, você é super bem-vindo aqui. E aí, agora, então, já colocamos aqui uma data. Dentro de 24 meses, você tem que vir aqui falar do barco. Do barco. Da empresa, enfim, e do peixe. Aí, peixe que não esteja queimado, por favor. Tamo junto, meu querido. Obrigado, viu? Galera, esse foi mais um episódio de SAFcast, episódio número 73, com o nosso querido Kleber Odorize. As redes sociais dele estão aqui na descrição para você seguir, não deixe de seguir. Se você ainda não me segue no Instagram, por acaso, caiu aqui de paraquedas, talvez algum amigo te indicou, eu te ajudo a ser um advogado mais livre e mais próspero, a transformar a vida das pessoas, a pagar mais imposto e, de fato, conseguir enriquecer o seu CPF também. Acho que esse é o nosso objetivo aqui. Tamo junto, é só o começo. A gente se encontra no próximo episódio de podcast, episódio número 74. Tamo junto. Beijo do SAF. Valeu.